No funeral da minha irmã, enquanto enxugava as lágrimas, o marido dela me agarrou pela gola, me empurrou no carro funerário e exigiu saber onde escondi o pendrive. O botão de latão no punho do Victor enganchou na gola do meu vestido e abriu a costura antes que eu percebesse que ele atravessou a grama molhada até mim. Minhas costas bateram com força no painel traseiro do carro funerário, fazendo até o suporte de flores ao lado balançar, e em algum lugar atrás dele uma coroa caiu do cavalete e bateu no cascalho com um barulho pequeno e comum que parecia mais real do que todo o resto que estava acontecendo. Onde está? Victor disse, e a voz dele não estava com raiva. Era algo pior do que raiva. A voz dele falhou no meio da frase como a de uma criança. Ela te enviou pelo correio. Não minta para mim. Eu não sabia do que ele falava. Repeti isso a ele 2 vezes enquanto suas mãos trêmulas tocavam minha clavícula e o cheiro de uísque exalava, apesar de não ser nem meio-dia. 2 colegas da Nádia o afastaram antes que eu dissesse mais. Um funcionário da funerária falava ao rádio. A 60 pés, minha mãe, de mãos cruzadas na bolsa, olhava para a grama sem levantar os olhos. Nem quando Victor gritava meu nome do outro lado do cemitério. Dirigi para casa com o vestido rasgado pressionado ao cinto, sem lembrar da estrada. Eu ainda não sabia que a caixa que estava no balcão da minha cozinha, aquela que eu tinha jogado lá 3 semanas antes e nunca abri, iria responder à pergunta dele. Eu não imaginava que, à meia-noite, estaria na cozinha escura, desejando ainda não saber de nada. Há 6 anos, dirijo a cada 2 domingos para ver minha irmã. Desde que ela se casou com Victor e se mudou 40 minutos ao norte por causa do trabalho dele, Nádia era o tipo de pessoa que mantinha uma caneca azul lascada em sua mesa, porque era das nossas avós, que ainda me chamava de Di, como se ainda tivéssemos 9 e 12 anos, não 31 e 34, que não conseguia, sob nenhuma circunstância, jogar fora uma lista de compras até que pelo menos 3 itens estivessem riscados com uma caneta diferente das demais. Ela trabalhou 6 anos na Anchor Line Pharmaceutical Distribution, primeiro no almoxarifado e nos 2 últimos anos na área de compliance. Auditava registros de remessa e conferia os números de lote com listas de recall, trabalho que ela dizia ser entediante. Victor atuava 2 andares acima, nas vendas regionais. Eles se conheceram na festa de fim de ano da empresa. Eu brincava dizendo que ela casou com alguém do organograma. Nosso último domingo de verdade juntos foi antes dos 2 que ela cancelou. Ela me fez ver 45 minutos de vídeos da nova aula de agilidade do cachorro Biscuit no celular, enquanto uma palavra cruzada e inacabada ficava esquecida na mesa entre nós. 3 respostas e depois silêncio. Parecia que ela largou a caneta no meio do pensamento e não voltou a pegá-la. Lembro que parecia cansada, mas não perguntei o motivo. No último mês de vida dela, algo mudou. Ela cancelou nossos 2 últimos domingos com desculpas vagas. Ela passou a deixar o celular virado para baixo e trancava a porta do escritório até quando ia só à cozinha, atitudes que nunca teve antes. Achei o hábito estranho a ponto de comentar uma vez, mas não o suficiente para insistir. Uma vez ao telefone, ela perguntou: "Se algo acontecer comigo, você investigaria, né? Não acreditaria só no que te dissessem." Ri e disse que nada aconteceria com ela. Ela deixou que eu mudasse de assunto e eu nunca perguntei o que queriam dizer. Isso não sai da minha cabeça. Tive muitas chances de perguntar algo de verdade para ela, mas perdi todas falando do cachorro, meu trabalho e se ainda fazia o Wordle de manhã. Sou coordenadora de prontuários médicos no Millbrook Regional Medical Center, função que mostra como uma assinatura e um registro de horário podem ser importantes depois, por razões imprevisíveis na hora de preencher o formulário. Cito isso porque explica por que nada do que veio depois me pareceu tão estranho quanto para outros. A linguagem de cadeia de custódia, sobre quem assinou o que e quando, já estava guardada no fundo da minha mente, esperando ser útil de um jeito que eu nunca quis. Nádia morreu 9 dias antes do funeral dela. A versão oficial era simples. Ela caminhava sozinha perto da cabana dela e de Victor, 1 hora da cidade, quando escorregou em uma saliência molhada e caiu 9 metros nas pedras. Não havia testemunhas, e nenhuma suspeita de crime foi levantada. O luto não deixa espaço para perguntas, só deixa um vazio, e você preenche esse vazio com logística, caixões, pedidos de flores e ligações para parentes com quem não fala desde o último funeral. Eu não questionei nada disso, nem uma vez. Só fui questionar quando Victor segurou minha gola, diante de 40 conhecidos de infância, exigindo algo que eu nem sabia ter. Naquela noite, revirei meu apartamento atrás de um pacote que mal lembrava ter recebido. Então o vi. Uma caixinha no balcão da cozinha, com carimbo postal da cidade da Nádia, onde deixei 3 semanas antes, pois a caligrafia parecia de mala direta e eu estava cansada demais para me importar. Um cartão dizia: "Presente adiantado, só porque sim." Meu aniversário era só daqui a 1 mês. Nádia nunca adiantava nada. Dentro, um globo de neve barato de plástico com um farolzinho. Nada parecido com o que ela escolheria para mim. Quase joguei direto na sacola de doações. Em vez disso, mais por hábito do que por desconfiança, eu sacudi o globo e algo chacoalhou lá dentro que não era glitter nem água. Algo sólido, batendo na base como se não pertencesse ali. Eu forcei a base com uma faca de manteiga até soltar. Dentro, preso com fita em um saquinho, havia um pendrive. Ao redor, um bilhete com a letra dela e tinta borrada, como se escrito às pressas. "Se você está lendo, é porque ele soube que eu sabia.
Não conte ao Victor, nem a ninguém da empresa. Está tudo aqui. Registros de remessa, números de lote alterados, e-mails entre ele e o diretor regional. Eles revendem estoque recolhido há 2 anos, e agora tenho provas. Enviei cópias a um repórter, mas não sei se ele recebeu a tempo. Se algo me acontecer, é por isso. Por favor, não deixem que façam parecer um acidente e saiam impunes. Minhas mãos tremiam ao conectar o pendrive no laptop às 11 da noite. Planilhas, capturas de conversas e uma gravação de voz. A voz fria e profissional de Victor pedindo que lidem com Nadia antes que ela faça alguma besteira. Paralisei na cozinha, ouvindo a chuva na janela, enquanto a morte da minha irmã mudava de tragédia para algo diferente em minha mente. O celular vibrou no balcão. Número desconhecido. Sabemos que você está com isso. O interfone do prédio tocou, longo e insistente, perto da meia-noite, e não parava. Fiquei na cozinha olhando para a porta, sem olho mágico, sem corrente, com uma fechadura velha que eu queria trocar há 1 ano. Fiz o óbvio. Não me movi. O interfone tocou mais 4 vezes até uma voz feminina e ofegante surgir. Dana, por favor, é a Priya. Priya Anand do andar da Nadia. Eu sei que é tarde, mas vi sua luz acesa. Dirigi por 40 minutos perto do seu quarteirão, tentando saber se eu estava louca. Reconheci o nome. Priya era a colega que tirou Victor de cima de mim no cemitério. Aquela cujo crachá de identificação tinha escorregado pela metade da bolsa enquanto ela fazia isso. Perto o suficiente para eu perceber que estava escrito um departamento que eu não reconhecia e não dei importância na hora. Deixei ela subir com o coração tão acelerado que sentia até nos dentes. Ao abrir a porta, ela parecia sem dormir há dias. Com olhos fundos, vestindo o cardigan preto do funeral, segurava o celular como se alguém pudesse tirá-lo dela. Eu disse para mim mesma que Amy tocou o interfone, provavelmente era algum bêbado de um apartamento vizinho que eu estava deixando uma noite ruim me deixar paranoica. Então, Priya levantou o próprio celular, a tela ainda acesa, as mesmas 4 palavras. Sabemos que você tem isso, enviada para ela 40 minutos antes de mim. Ela disse que quase não veio e sentou-se sem ser convidada. As mãos dela apertavam tanto a cadeira da minha cozinha que os nós dos dedos ficaram pálidos. Fiquei 40 minutos no carro, do lado de fora do seu prédio, tentando ir embora. Pensei no que aconteceria se eu não viesse e não consegui ir embora. Uma porta bateu 2 andares acima e nós duas nos encolhemos ao mesmo tempo. O fato de que não tivemos que explicar o susto fez a noite parecer menos uma alucinação e mais o início de algo que eu realmente teria que enfrentar. Conheço a Nadia desde que ela começou, disse a Priya, sentada à minha mesa da cozinha sem ser convidada, com as mãos envoltas em uma caneca de água que ela não estava bebendo. Não sou apenas colega de trabalho dela. Envio relatórios de auditoria interna para ela há 4 meses. Trabalho na revisão de conformidade corporativa e respondo ao jurídico, não ao lado do Victor na empresa. Nadia achou algo há 18 meses e me procurou porque eu podia buscar registros sem o departamento notar. Montamos o caso juntas. Disse várias vezes para ela ir ao conselho estadual, mas ela queria mais, queria que fosse a prova de falhas. Sua voz falhou nessa palavra. Acho que isso a matou. Pensei em ligar para a polícia à meia-noite com as provas, mas Priya segurou meu pulso e disse: não para a polícia do condado, ainda não. A Anchorline patrocina o baile da fundação da polícia há 6 anos. Metade do departamento joga golfe com nosso diretor regional. Não digo para evitar a polícia, mas para escolher as pessoas certas. E leve mais do que um áudio que um advogado de defesa vai chamar de ambíguo. Desde o cemitério, foi a primeira vez que algo parecia um plano, não uma queda livre. E também foi a primeira vez que entendi que, mesmo as pessoas que deveriam ajudar, talvez não fosse seguro confiar nelas cegamente. Eu não dormi naquela noite. Nem a Priya, como descobri depois. Nos 4 dias seguintes, analisamos o drive juntas na minha mesa de cozinha. Priya traduzia a linguagem de compliance linha por linha enquanto meu café esfriava, e o biscuit, que recuperei do vizinho, dormia ao sol perto do aquecedor como se nada estivesse errado. Os registros de remessa revelavam um padrão que remontava a quase 2 anos. Lotes sinalizados para recolhimento após um alerta de contaminação na embalagem foram redirecionados, em vez de destruídos, e revendidos por 3 distribuidores secundários em 2 estados, somando mais de $2 milhões em produtos que não deveriam ter saído do depósito. 11 ordens de redirecionamento tinham uma assinatura de autorização, a de Victor. Olhei para o nome dele na fonte digital e pensei que talvez ele não entendesse o que assinava, que um homem podia ser descuidado sem ser assassino. Priya mostrou uma troca de e-mails entre Victor e Holt Bregman, diretor regional, de 6 semanas antes da morte de Nadia. Ela pergunta sobre o lote 471 de novo. Isso precisa sumir antes que vire problema para nós. Meu estômago afundou como nunca antes. Passamos a tarde montando uma linha do tempo em papel pardo na parede da minha sala, datas em um eixo e nomes no outro, pois Priya disse que um promotor queria o padrão apresentado de forma que um júri leigo em compliance entendesse em menos de 1 minuto. Assistindo ela trabalhar, cruzando os IDs dos envios com os avisos de recolhimento, marcando os 3 distribuidores secundários pelo nome, circulando as datas, o registro de crachá da Nadia mostrava que ela tinha acessado os mesmos arquivos. Depois do expediente, eu entendi pela primeira vez há quanto tempo minha irmã realmente estava carregando isso sozinha antes de me contar qualquer coisa.
Eu tentei falar com a repórter que a nota da Nadia tinha mencionado. Levou 2 dias vasculhando os rascunhos de e-mail dela até achar o nome dele, Calum Ferris, assinando 3 matérias sobre fraude de distribuidores no Cordell County Ledger no ano anterior. A caixa postal dele estava cheia. A resposta padrão do jornal dizia que ele não estava disponível para comentar assuntos em andamento, o que não significava nada e tudo ao mesmo tempo. Encontrei um rascunho antigo de manchete salva no arquivo público do veículo dele. Anchor Line Distribuição enfrenta perguntas sobre conformidade com o recolhimento, datada da semana anterior à morte de Nadia e depois nada. Nenhum artigo publicado, nenhum acompanhamento. Simplesmente parou, como se alguém de fora tivesse cortado aquilo, e esse beco sem saída me assustou mais que o alarme. 4 dias após o funeral, segui o conselho da Priya, fui à polícia estadual em vez do xerife e pedi para falar com o responsável por fraude corporativa. Fui atendida pela detetive Rosalinda Chabe, com 17 anos na corporação e 6 em crimes financeiros. Ela foi paciente e mostrou a indiferença de quem já ouviu 100 parentes enlutados insistirem que uma morte foi assassinato. Ela ouviu a mensagem de voz 2 vezes, de braços cruzados, numa sala de entrevista com uma mancha de café na mesa que ninguém limpava há meses. Me explicou que os peritos não acharam sinais de luta na trilha e que acidentes de caminhada sem testemunhas são comuns. Uma gravação de um homem dizendo "dê um jeito na esposa dele" pode ter vários significados que não são ameaça. Não digo que você está errada, ela afirmou. Estou te dizendo, um advogado de defesa vai fazer você se sentir como se estivesse lá em cerca de 4 minutos se isso for tudo o que trouxermos. Eu disse a mim mesma que ela só precisava de mais informações para trabalhar, que a dúvida agora não significava dúvida para sempre. Ela concordou em enviar o áudio para a doutora Farah Linkefist, perita em áudio forense com 14 anos autenticando gravações no laboratório estadual, para fazer uma comparação completa de impressão vocal com uma amostra conhecida da voz de Victor. A Shebe alertou que o processo poderia levar semanas pelo acúmulo de trabalho do laboratório e que a correspondência perfeita só provaria que Victor disse as palavras, não seu significado. Ela registrou o pendrive como evidência. Sob um número de caso que parecia absurdamente pequeno e oficial para algo que tinha tomado conta de toda a minha vida, ela me deu uma fotocópia do formulário de entrada para meus próprios registros e me entregou seu cartão com um olhar que deixava claro para eu não criar expectativas. Minha mãe cedeu primeiro, 4 dias depois. Fui à casa dela perguntar se lembrava de algo estranho antes de Nadia morrer. Visitas canceladas, ligações tarde da noite, qualquer coisa. Minha mãe ficou em silêncio na cozinha, segurando o café como no cemitério, e contou que Victor lhe deu $10 mil 3 dias antes da morte de Nadia, para ajudar com o funeral, caso algo acontecesse. Nunca se sabe na idade dele, ela pensou, sem questionar, pois Victor era sempre generoso e $10 mil resolveram um problema do qual ela tinha vergonha de contar às filhas. Senti algo torcer no meu peito que não era exatamente raiva nem exatamente tristeza. Ele te deu dinheiro para um funeral 3 dias antes dela morrer, eu disse, e vi o rosto da minha mãe ficar da cor da bancada. Ela só percebeu a ligação entre os fatos quando falei. Suas mãos tremeram na caneca de café e temi que ela a deixasse cair. Você acha que eu aceitaria dinheiro para fingir que não vi nada sobre minha filha? Disse ela. Não era uma pergunta, mas uma dor em sua voz. Ela não queria acreditar que Victor fosse capaz do que eu dizia e respondeu de forma ríspida, mostrando medo de estar certa, assim como eu. Saí sem terminar o café. Nós não nos falamos por 4 dias depois daquela conversa. Foi o maior período de silêncio que qualquer uma de nós já tinha escolhido. E eu passei a maior parte desse tempo me perguntando se eu não tinha acabado de entregar a ela uma segunda dor para carregar junto com a primeira. A reviravolta veio de um lugar que eu não esperava. A investigação inicial de Priya na auditoria interna também encontrou um documento que parecia comprometer toda a linha do tempo. Uma ordem de redirecionamento da semana da morte de Nadia parecia ter o código de autorização da minha irmã, não de Victor. Por 6 horas terríveis, eu acreditei que minha irmã poderia ter feito parte do esquema, até que Priya cruzou o registro e os metadados e descobriu que a entrada havia sido gerada de um terminal no andar de Victor às 6h40 da manhã. 1 hora antes do crachá de Nadia ser registrado no prédio, alguém usou suas credenciais antigas, ainda ativas, para forjar o rastro documental. Priya achou que não era para incriminar Nadia por uma fraude que ela já tinha exposto, mas para que, em uma investigação, parecesse que ela participou voluntariamente, não como denunciante. Era a primeira prova concreta de que isso ia além de Victor, indicando que alguém encobria rastros com sofisticação dias antes. 10 dias após o funeral, Priya me ligou suando diferente, mais frágil e cautelosa, como se lesse um roteiro vigiado. Ela disse que precisa ficar um tempo com a irmã em Ohio por trabalho. Antes de desligar, sussurrou que alguém esteve no seu apartamento ontem, mas nada sumiu, só queriam mostrar que podem entrar. Liguei para ela 4 vezes em 2 dias. Sempre caía na caixa postal, com a mesma saudação automática, sem mensagem pessoal, como se a conta também tivesse sumido. Passei de carro pelo prédio dela às 8 da noite e vi as janelas escuras e correspondências acumuladas atrás da porta do saguão. A única pessoa que estava passando por tudo isso comigo sumiu justamente quando eu mais precisava dela. E ninguém, nem o detetive, nem o veículo da repórter, nem minha própria mãe, estava atendendo o telefone também. Durante 2 dias, parecia que o caso dependia de pessoas que sumiam quando eu mais precisava. Na mesma semana, descobri
substituí isso por uma frase em um e-mail salvo da Nadia. A Anchor Line estava há 6 dias de ser adquirida por um conglomerado nacional de distribuição. Um acordo, segundo cláusula de due diligence citada em artigo especializado, permitiria à empresa adquirente classificar a maioria dos registros internos da Anchor Line anteriores à fusão como dados legados e eliminá-los dos sistemas em até 90 dias após o fechamento. Li essa cláusula 4 vezes até entender perfeitamente. Uma transação milionária faria os 2 últimos anos do histórico interno de remessas sumirem legalmente, como planejado, sem precisar de ato ilícito para justificar a lacuna. Tudo o que estava naquele pendrive existia em exatamente um outro lugar, nos documentos originais que Nadia tinha enviado a um repórter que aparentemente tinha parado de responder. Após a fusão, os documentos que Priya e Nadia levaram 18 meses para reunir só existiriam em um globo de neve que quase descartei. Eu tinha 6 dias, e todos que poderiam me ajudar a agir mais rápido, a detetive, o repórter, minha mãe, estavam por algum motivo sem responder. Liguei para uma advogada especializada em denúncias, cujo nome encontrei através da linha de indicação da Ordem dos Advogados do Estado, uma mulher chamada Mara Solberg, que aceitou meu caso em uma primeira ligação que durou 90 minutos e terminou com ela me dizendo de forma direta que possuir registros internos de uma empresa, da maneira como eu estava fazendo, sem uma intimação, fora de qualquer cadeia legal de custódia, me colocava em risco real de obstrução ou roubo de segredos comerciais. Você pode responder a uma acusação se isso der errado antes de vir a público. Sendo denunciante ou não, coloque isso numa cadeia oficial de custódia nas próximas 48 horas, ela disse. Não por nobreza, mas porque é o que te impede de estar no tribunal do lado errado. O pedido do detetive Achebe pelo gravação de voz seguia parado no laboratório, sem previsão. Priya se foi. A repórter estava calada. A evidência da minha irmã era só minha para proteger, e percebi, pela primeira vez, o quanto isso me deixava sozinha. Victor apareceu 4 noites antes da fusão, às 23h40, batendo na porta do meu apartamento em vez de usar o interfone. Quase não abri. Ainda não tenho certeza do motivo pelo qual abri, exceto que uma parte de mim precisava olhar para ele sem um carro funerário e 40 parentes entre nós. Ele parecia pior do que no funeral, sem fazer a barba, com um hematoma novo na mandíbula que ele não explicou. Os olhos ficavam desviando para o corredor atrás dele, como se ele esperasse que alguém estivesse ali. Não vou te machucar, ele disse antes que eu falasse. Só preciso que me ouça 2 minutos. Depois vou embora. Juro por Deus. As mãos dele estavam trêmulas, como no cemitério, e pela primeira vez eu me permiti realmente considerar que elas estavam tremendo de medo, não de raiva. Ele me disse, parado na porta porque eu o impedia de entrar, que Holt Bregman vinha tocando o esquema de desvio havia 3 anos antes mesmo de Victor se envolver. Bregman o inseriu no esquema usando bônus como falso incentivo de vendas. No começo, era pequeno o suficiente para que Victor dissesse a si mesmo que era só uma gestão de estoque agressiva, aquele tipo de área cinzenta que todo o setor de vendas tinha. Ao perceber o que havia assinado, disse que Bregman já possuía fotos da assinatura de Victor em todos os pedidos fraudulentos e deixou claro, em conversa privada que Victor não detalhou, o que ocorreria com sua família se tentasse sair ou contar para alguém. Você acha que não sei no que me tornei? Disse ele com uma voz rouca como nunca antes, nem no casamento ou feriados em 6 anos. Sei disso há 2 anos. Eu achava que a protegia ficando em silêncio e realmente acreditava nisso. As mãos dele estavam tremendo de novo, o mesmo tremor que eu tinha confundido com raiva no cemitério, e dessa vez eu me permiti realmente olhar para aquilo em vez de recuar. Eu não sabia o que lidar com ela, queria dizer, ele disse, com a voz quebrando em ela. Juro que achei que era só afastá-la da papelada ou ameaçar o emprego. Eu não achei que teria... Ele não terminou a frase. Sentou-se no chão do corredor, encostado na parede, e pôs a cabeça entre as mãos. Ficamos em silêncio por um tempo, enquanto um alarme de carro tocava e parava no quarteirão. Fiquei parada com o assassino da minha irmã, ou talvez só um covarde que ajudou a criar a máquina que a matou, e senti algo inesperado por ele. O reconhecimento específico e amargo de que uma pessoa pode contar para si mesma uma história generosa o suficiente para conseguir viver dentro dela, até o momento em que essa história deixa de se sustentar. Ele afirmou querer o pendrive de volta, não para destruí-lo, mas para entregá-lo a um contato federal que ele dizia ter, em troca de proteção contra Bregman, antes que Bregman visse Victor como problema. Ele se ofereceu discretamente, quase envergonhado pela própria oferta, para afastar os cobradores que ligavam para a casa da minha mãe, para garantir que o que quer que viesse a seguir não a atingisse. Por um longo e doloroso momento, parada na porta à meia-noite, com minha irmã enterrada há 9 dias, me permiti imaginar isso. Uma versão disso em que eu entregava o pendrive para ele, pegava o dinheiro que minha mãe precisava e deixava a história terminar ali, silenciosa e suportável. Não me orgulho do tempo que passei imaginando isso. Pensei
Pensei na letra da Nadia borrada de tinta, pois escreveu o bilhete às pressas, com medo, e disse não a Victor. Disse que entregaria tudo para a detetive e advogada juntas pela manhã, com ou sem ele. Eles vão me matar antes disso, respondeu. Pela primeira vez naquela noite, ele não parecia estar fingindo medo. Parecia ter certeza disso. Liguei para Mara Solberg da cozinha, com Victor parado no corredor, recusando-se a sair ou entrar. Ela pediu que nós dois fôssemos à delegacia da detetive Achebe assim que abrisse, levando tudo. O globo de neve original, o pendrive e o bilhete. A declaração voluntária do Victor gravada no meu próprio celular, com o conhecimento dele. Um suspeito colaborando, com conhecimento do esquema, vale mais para um promotor do que qualquer outra coisa que você tenha, ela disse. Leve-o para aquela sala antes que Bregman o encontre. Não dormi. Nem Victor, que ficou sentado no corredor da minha casa, no chão, com as costas encostadas na parede até o amanhecer, recusando o número da minha mãe, recusando a ajuda de qualquer pessoa, menos a minha. Um homem que me assustara 11 dias antes agora estava com medo demais para estar em qualquer outro lugar. 3 quarteirões da delegacia, às 7h50 da manhã seguinte, Priya ligou de um número desconhecido. Viva, furiosa, segura. Ela estava ficando com a irmã, usando outro nome depois da invasão. Estava tão assustada que sumiu completamente, até que uma mensagem de Callum Ferris reapareceu, aparentemente passada despercebida da primeira vez. Após o editor cancelar a matéria por ameaça de processo por difamação da equipe jurídica da Anchor Lines, ele a procurou por um contato em comum para perguntar se ela iria. Oficialmente, agora que uma unidade federal de crimes financeiros, avisada separadamente pelo escritório de Mara Solberg, já tinha aberto um expediente preliminar. Tudo convergia ao mesmo tempo, a 6 dias de uma fusão que enterraria tudo, sem qualquer coordenação. Não havia mais onde se esconder. O que ocorreu nas 2 semanas seguintes foi tão rápido que só conseguia entender aos poucos. O Laboratório Criminal Estadual autenticou mensagem de voz no dia em que agentes federais cumpriram mandado de busca no escritório regional da linha Âncora e apreenderam servidores antes da aquisição ser concluída. Holt Bregman foi preso em casa 2 dias depois, acusado de fraude eletrônica, conspiração e, após a reabertura do caso Nadia pela detetive Achebe, a doutora Azosa Bramwell achou hematomas incompatíveis com queda nas fotos da autópsia. Foi acusado também de assassinato em segundo grau. A fiança foi fixada em $1.800.000 e foi negada por risco de fuga. Victor foi acusado de fraude e conspiração e, orientado por Mara Solberg, virou testemunha da promotoria contra Bregman em troca de pena menor. 18 meses, mais restituição, além de um registro público que o acompanharia pelo resto da vida. A matéria de Callum Ferris saiu em destaque no Ledger na mesma semana, com o nome de Nadia na manchete em vez do de uma empresa, e em poucos dias as agências de notícias já tinham divulgado nacionalmente. As ações da Anchor Lines despencaram. A aquisição foi por água abaixo. 2 ex-funcionários relataram, em menos de um mês, o mesmo esquema de desvio que existia há mais tempo do que se pensava. Achei que a exposição encerraria tudo, mas não foi o caso. 3 semanas após a prisão de Bregman, uma promotora federal me informou que registros dos aparelhos apreendidos mostravam uma ligação para um número não registrado. Na manhã da morte de Nadia, 40 minutos antes de sua última localização confirmada. Sinal na trilha. O número foi rastreado até um homem com 2 condenações por agressão, que fazia trabalhos eventuais para a empresa de segurança de Bregman. Ele foi detido num motel, a 2 estados dali, uma semana depois. Isso fez a morte de Nadia deixar de ser uma abstração, um nome na denúncia, e passar a ter um autor concreto, tornando o caso contra Bregman de forte a inquebrável em uma tarde. Minha mãe leu a atualização para mim pelo telefone 2 vezes e depois não disse nada por um bom tempo. Foi a primeira vez desde o funeral que uma ouviu a outra chorar. Priya retornou à empresa sucessora da Anchor Line 6 semanas depois, agora como chefe de integridade regulatória, não mais para revisão de conformidade. Uma posição que a nova liderança criou. Ela me disse sem rodeios, porque fica melhor do que não ter uma, e porque eu disse a eles que iria direto para o autoridades federais se não criassem. Ela ainda mantém a velha caneca azul lascada da Nadia na mesa dela. Ela pediu permissão para minha mãe antes. Fui à trilha perto da cabana no início da primavera, quando o caso ganhou data para o acordo judicial e o chão já permitia caminhar. Não levei flores. Trouxe o globo de neve, o farol de plástico barato onde Nadia escondeu o que era mais importante que sua segurança e o coloquei no rochedo onde ela caiu, voltado para o vale como ela fazia, de frente, em silêncio, sem desviar o olhar. Pensei nas mãos de Victor na minha gola, no cemitério, tremendo tanto que eu confundi com raiva. Refleti sobre quanto demorei para perceber que medo e culpa podem parecer iguais externamente e que nenhum justifica ser cúmplice de algo. Bregman espera julgamento em uma cela sem vista alguma e sem mais nenhum trunfo para ameaçar ninguém. Victor cumpre 18 meses em algum lugar e me envia cartas que ainda não sei se abrirei. Nenhum deles nunca mais vai precisar perguntar onde algo está escondido. Nada mais está escondido. Esse sempre foi o objetivo.